Este impala solitário se movia com cuidado e seus olhos atentos vasculhavam a paisagem em busca de qualquer sinal de perigo. Dois leopardos famintos que estavam não muito longe do local sentiram o cheiro da presa e decidiram tentar garantir uma refeição. Eles se separaram e começaram a cercar o impala, que ainda não havia percebido os olhos atentos que o observava. No momento certo, os dois felinos romperam o silêncio. O impala, apavorado, disparou em fuga sem pensar na direção, apenas tentando escapar dos predadores. A corrida era frenética, mas o que o herbívoro não sabia era que aquela corrida o levava diretamente para outra ameaça. Entre a alta vegetação, o terceiro leopardo, quase invisível e camuflado na terra, estava à espera. Ele estava tenso, pronto para entrar em ação no momento certo. Quando a vítima se aproximou, o instinto de sobrevivência a fez perceber tarde demais o perigo. Com um impulso poderoso, ele tentou saltar por cima do leopardo, mas o predador também era inteligente. No exato momento em que o impala saltou, o leopardo ergueu-se no solo em um movimento perfeito, colidindo no ar com a presa. O impacto foi brutal e o herbívoro foi jogado no chão. Sem perder tempo, o predador cravou suas presas no pescoço da vítima, garantindo que a luta tivesse acabado. Com o impala já sem vida, o felino o arrastou e seguiu em direção aos outros dois companheiros que aguardavam a chegada do banquete. No vídeo de hoje mostraremos a você diversos outros registros impressionantes de animais levando a pior nas batalhas do reino animal, e você verá também o que aconteceu com esse leopardo que tentou enfrentar sozinho um grupo com mais de 12 leões adultos. Número 10. Esta jovem girafa distraída enquanto se alimentava das folhas no alto das árvores, acabou se afastando do seu grupo. Ela vagou sem rumo por uma área desconhecida, seus grandes olhos estavam atentos, mas sem perceber o perigo iminente. Quando se deu conta, já estava cercada por olhares penetrantes de alguns predadores. A girafa acabou invadindo o recinto de um bando de leões. Eles a observavam em silêncio, mas com os olhos brilhando com a possível caça. Apenas estudavam a presa, como se estivesse esperando o momento certo. Entre eles, uma leoa foi a primeira a mostrar sinais de ação. Com um movimento ágil e preciso, ela partiu para cima da invasora, saltando para alcançar o pescoço alto da presa. No entanto, o pescoço estava fora de alcance e a felina caiu de volta ao solo. Determinada, ela tentou uma segunda investida, impulsionando-se com ainda mais energia. Mas novamente o salto foi curto e a leoa tombou, frustrada. Agora o bando de leões começou a cercar a girafa, movendo-se em sincronia, formando um círculo ameaçador ao redor da intrusa. A girafa sentiu a pressão aumentando e começou a reagir. Com suas largas patas, ela começou a aplicar coices poderosos no ar. Cada chute era uma ameaça brutal, pois o único golpe poderia facilmente quebrar os ossos de um leão. Por alguns minutos, a girafa manteve os predadores afastados. No entanto, a paciência dos leões não se esgotava. Eles aguardavam uma brecha, um momento de distração ou fraqueza. A leoa, que havia falhado 2 vezes, estava decidida a tentar novamente. Com um movimento rápido, ela se lançou mais uma vez no ar, mirando o pescoço da girafa. Desta vez, embora tenha caído novamente, seu peso e força foram suficientes para desestabilizar a girafa. As patas longas do herbívoro começaram a tremer, até que seu corpo desabou no chão e os leões avançaram sem hesitação. A girafa, indefesa no solo, foi rapidamente imobilizada. Em instantes, os leões cravavam suas presas na carne da vítima e o banquete estava servido. O fim da linha para a girafa. Ela se perdeu de seu grupo e tornou-se a refeição do bando de leões. Você torceu pela girafa ou pelos leões? Deixe a sua resposta abaixo nos comentários. Número 9. Este leopardo movia-se como um fantasma no desnível da estrada. Seus olhos estavam fixos em um veado que pastava tranquilamente a poucos metros de distância. O predador mantinha-se rente ao solo,
avançando centímetro por centímetro sem que a presa percebesse sua presença. O veado distraído continuava a comer ocasionalmente, levantando a cabeça para observar os arredores, sem notar o perigo que corria. Porém, de repente, um leve barulho chegou aos seus ouvidos. O som veio do leopardo, arrastando-se no solo. O veado parou de comer, ergueu a cabeça e virou as orelhas em diferentes direções, tentando discernir de onde vinha o ruído. Imóvel como uma rocha, o leopardo congelou no exato momento em que o veado levantou a cabeça. Seus músculos estavam tensos. Os olhos do veado vasculharam o ambiente, mas não havia nada que chamasse a atenção. Confuso e sem detectar o predador, ele baixou a cabeça novamente, retomando sua alimentação. O leopardo aproveitou o momento. Agora estava a apenas alguns metros de sua presa, escondido atrás de uma árvore robusta. Ele permaneceu parado por alguns segundos, observando e calculando o momento exato para o ataque. O veado, ainda alheio ao perigo, deu um último passo para se alimentar. Foi o último movimento que o leopardo precisava. Com uma explosão de velocidade e força, o felino se lançou na sombra da árvore. O veado, num reflexo desesperado, tentou fugir, mas a reação foi tardia. Suas garras afiadas cravaram-se nos flancos da vítima e o veado foi ao chão, incapaz de escapar da força predatória. O felino, com suas mandíbulas fechadas ao redor do pescoço da presa, rapidamente encerrou a luta. Você torceu para o leopardo ou para o veado? Conte abaixo nos comentários. Número 8. Este gambá caminhava pela margem do lago, farejando o chão em busca de comida. O pequeno animal, alheio ao perigo, seguia seu caminho. Porém, um predador o observava na água. Um jacaré paciente estava submerso, com apenas os olhos e narinas acima da superfície. Seu corpo era praticamente invisível para qualquer presa desavisada. O réptil observava cada momento e cada movimento do gambá, aguardando o momento certo para atacar. De repente, uma cena impressionante aconteceu. O jacaré saiu da água com uma velocidade impressionante, movendo-se em direção ao gambá. O mamífero, ao perceber o movimento e o barulho da água sendo deslocada, entrou em estado de alerta e deu alguns passos rápidos, tentando se afastar do perigo iminente. Mas em um momento de hesitação, a presa parou e olhou para trás como se tentasse entender o que estava acontecendo. Esse foi o erro que selou seu destino. Em uma fração de segundos, o jacaré alcançou. Com uma mordida poderosa e certeira, suas mandíbulas se fecharam ao redor do pequeno corpo do gambá. Sem soltar a presa, o jacaré arrastou a vítima de volta para a água, mergulhando nas profundezas escuras do lago. O réptil puxava o gambá para as profundezas, longe da vista de qualquer observador. A presa, outrora, caminhando despreocupada, à beira da água, agora não passava de uma sombra desaparecida nas águas, engolido pela natureza implacável. Número 7. Este registro foi feito em um rio do sul dos Estados Unidos, onde um grupo de turistas navegava em uma embarcação. Eles estavam ali para explorar as maravilhas naturais da região. O barco havia dado uma parada suave nas margens do rio, onde um grupo de porcos selvagens se refrescava nas águas rasas. No entanto, o que nenhum deles sabia era que, camuflado pela vegetação e quase totalmente submerso, um enorme crocodilo espreitava pacientemente. Ele observava, calculando cada movimento com a precisão de um predador experiente. Após alguns minutos de espera silenciosa, o crocodilo decidiu agir. Lentamente, ele começou a deslizar pelas águas em direção aos porcos. Sua aproximação quase imperceptível. Os porcos continuavam a brincar, ignorantes à ameaça iminente. Quando finalmente o réptil gigante se aproximou o suficiente dos porcos, quando perceberam o movimento na água, se afastaram rapidamente. Movidos por um instinto de sobrevivência, contudo, o crocodilo era astuto. Ele submergiu completamente, desaparecendo sob a superfície, criando a ilusão de que havia desistido da caça. Um dos porcos acreditou que o perigo havia passado. Ele se aproximou da água novamente, convencido de que o crocodilo havia ido embora. De forma descuidada, voltou a se refrescar enquanto seus companheiros o observavam à distância. De repente, um movimento rápido e mortal, o crocodilo emergiu da água e abocanhou o porco com uma força brutal. Os gritos desesperados do animal ecoaram pelo rio.
enquanto ele lutava inutilmente para escapar da mandíbula implacável do predador. No barco, os turistas gritaram assustados com a cena se desenrolando diante deles. Nenhum dos outros porcos ousou se aproximar, paralisados pelo medo. O porco se debatia freneticamente, mas não havia como escapar. O crocodilo segurava firmemente sua presa, arrastando-o lentamente para as águas profundas. Estes turistas nunca esquecerão do que ocorreu diante de seus olhos. Você torceu para o porco selvagem ou para o crocodilo? Conte abaixo nos comentários. Número 6. Este enorme grupo de gnus estava cruzando a savana africana, cumprindo o ritual de migração de território, atravessando campos secos em busca de pastos mais verdes. À frente, um obstáculo inevitável. Um grande rio com águas barrentas que escondiam seus perigos sob a superfície. Os gnus, sem escolha, avançaram em direção ao rio, relutantes, mas impulsionados pela necessidade de sobreviver. Os animais se empurraram e mergulharam na água, criando uma corrente de corpos desesperados para atravessar. O cheiro de medo e adrenalina pairava no ar. Escondidos nas profundezas do rio, os predadores esperavam. Crocodilos imensos estavam à espreita. Eles sabiam que aquele era o momento certo para atacar. Os gnus estavam vulneráveis e a correnteza dificultava qualquer tentativa de fuga. De repente, um movimento na água. Um dos maiores crocodilos emergiu rápido como uma flecha e abocanhou um gnu que nadava um pouco mais afastado do grupo. O ataque foi fulminante. Os dentes afiados cravaram-se na presa. A luta pela vida havia começado. O gnu se debatia violentamente tentando nadar para fora da água. Mas o crocodilo não soltava sua presa. Com a força colossal de seu corpo robusto, o réptil tentava arrastar o herbívoro rio abaixo em direção das profundezas. No entanto, o gnu resistia em todas as suas forças. Movido por um puro instinto de sobrevivência, ele usava cada músculo do corpo para lutar, mantendo a cabeça acima da água, enquanto as patas dianteiras tentavam firmar-se na terra molhada. Os minutos pareciam eternos, e a batalha se intensificava. O crocodilo, percebendo que o gnu não cederia facilmente, ajustou sua estratégia. Com um movimento calculado e feroz, soltou momentaneamente o rabo da presa e abocanhou uma parte maior da traseira da vítima. O gnu, que antes se debatia com todas as suas forças, foi puxado completamente para dentro do rio, submergindo na água barrenta. Número 5. Este pequeno filhote de impala, perdido e separado do rebanho, vagava desorientado. À distância, escondida entre a vegetação rasteira, uma hiena solitária observava cada movimento do filhote. A hiena, sempre oportunista, sabia que aquele filhote seria uma presa fácil e suas mandíbulas afiadas ansiavam pelo momento do ataque. Ela aproveitou o momento certo e acelerou, suas patas fortes impulsionando-a rapidamente em direção ao impala. O filhote, sentindo o perigo tarde demais, tentou fugir desesperadamente, mas sua corrida desajeitada e sua pouca experiência de vida o tornaram presa fácil em segundos. A predadora alcançou o filhote, abocanhando-o com força pelo pescoço. O pequeno impala tenta se debater, mas a hiena já o segura firmemente com seus dentes implacáveis. A caçadora ofegante arrasta a presa até seu território, onde outras hienas já aguardavam. Para o pequeno impala, sua jornada havia terminado. Para as hienas, o banquete estava apenas começando. Número 4. Este filhote de impala pequeno e vulnerável estava sozinho. Seus movimentos eram desajeitados, ainda aprendendo a caminhar com confiança em um mundo repleto de predadores. Ao longe, um guepardo espreitava, os seus olhos estavam fixos no alvo fácil, movendo-se com precisão silenciosa em direção à presa. Com um impulso explosivo, o guepardo disparou e um pequeno impala mal teve tempo de reagir. O felino aplicou um golpe e derrubou a vítima. O filhote se contorceu, suas pernas fracas tentam se erguer, mas o guepardo está no controle. Com suas garras cravadas suavemente na presa, o felino mantinha a vítima imobilizada. O impala gritou desesperado por ajuda e ecoou por toda a savana.
Porém, seus pais estavam muito longe para ouvir ou talvez para se arriscarem. O instinto de sobrevivência prevalecia e eles sabiam que confrontar o guepardo seria o mesmo que garantir suas próprias mortes. O filhote fez uma tentativa de se levantar, suas pernas trêmulas mal conseguindo sustentá-lo. O felino estava esperando que os pais da vítima viessem ao socorro da cria e assim ele garantiria uma refeição ainda maior. Ele aguardou pronto para o ataque, se fosse necessário. Minutos se passaram, mas ninguém veio. Não havia resposta para os gritos do filhote, nenhum movimento à distância. O guepardo percebeu então que a pequena criatura estava realmente sozinha e perdida. Lentamente, com movimentos precisos e calculados, o guepardo cravou suas mandíbulas no pescoço do filhote. Ele arrastou a presa para dentro da vegetação nas margens da estrada, onde um segundo guepardo, seu companheiro, observava em silêncio, esperando pacientemente para compartilhar a refeição. Juntos, os dois felinos começaram a devorar a presa. Por que você acha que os pais do filhote não voltaram para tentar salvá-lo? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. Número 3. Este impala fugia desesperado de um leão que o perseguia. O herbívoro, em pânico, avistou uma área alagada à frente. Sem opções, ele desviou sua corrida para o local, acreditando que o terreno traiçoeiro poderia dar-lhe uma chance de escapar. Mas assim que suas patas tocaram o solo lamacento, o impala afundou. Cada movimento para se libertar o afundava ainda mais e a lama o prendia em um abraço cruel. Enquanto o leão parou na margem observando o impala preso. Porém, o que nenhum dos dois sabia era que essa área era dominada por um grande hipopótamo. Estes herbívoros são conhecidos por sua ferocidade e territorialismo e não toleram intrusos em suas águas. O som do impala em agonia e o predador à espreita atraíram a atenção de um dos gigantes herbívoros. Com um grunhido grave e ameaçador, o hipopótamo emergiu das águas. Ele avançou lentamente em direção ao impala preso, ignorando completamente o leão que observava à distância. Para o hipopótamo não havia distinção entre presa e predador. Ambos eram intrusos em seu território e ele não permitiria caçadas em sua área. O impala tentou se debater, mas estava impotente. Com um movimento poderoso, o hipopótamo abriu a enorme boca e abocanhou o impala. O gigantesco hipopótamo chacoalhou o impala de um lado para o outro antes de jogá-lo com toda a força contra o solo. A vítima caiu de cabeça para baixo e suas patas ficaram esticadas para fora da lama, mas seu corpo já havia sido engolido pelo terreno. O impala acabou ficando preso sem oxigênio e perdendo a vida. Com esse registro, podemos ver o que um hipopótamo é capaz de fazer para manter a ordem em seu território. Número 2. Este leopardo movia-se silenciosamente entre a vegetação. Ele estava à procura de comida, algo que saciasse a necessidade crescente que apertava seu estômago. Cada passo era calculado. Suas patas pousavam suavemente sobre o solo coberto de folhas e galhos secos. O felino parou, ergueu o focinho para o vento e captou os cheiros ao seu redor. Ele estava próximo da área residencial, onde os humanos viviam, mas o que o interessava não eram as pessoas, eram os animais que ocasionalmente vagavam naquela fronteira entre a natureza e o mundo urbano. Após algum tempo explorando, um som fraco chegou aos seus ouvidos. Era o trotar de um cachorro. Um animal pequeno distraído caminhava pela vegetação, provavelmente se aventurando fora de casa. Ele se abaixou, movendo-se com extrema furtividade entre as árvores e os arbustos. No momento perfeito, o leopardo avançou com uma velocidade impressionante. Suas garras afundaram no dorso da presa. O leopardo, com uma força impressionante, ergueu o corpo do cachorro e começou a carregá-lo. Seus passos agora eram mais rápidos, mas ainda silenciosos, enquanto ele procurava um lugar mais seguro onde pudesse se alimentar sem ser perturbado. Número 1. Este leopardo caminhava pela savana africana em busca de comida. Ele sabia que estava se aproximando do território dos leões, um local proibido e perigoso, mas a fome havia se tornado insuportável. Naquele momento, ele avistou o que poderia ser uma única oportunidade: um pequeno filhote de leão brincando despreocupadamente. A cria estava sozinha, vulnerável, e o leopardo sentiu uma grande confiança. Este era o momento que ele esperava.
Ele sabia que era arriscado, mas a necessidade de comida falava mais alto do que o medo. Com movimentos ágeis e silenciosos, o leopardo começou a se aproximar. Sua intenção era rápida e precisa: capturar o filhote antes que os leões adultos notassem sua presença. Porém, o intruso subestimou a vigilância da família de leões. Quando ele estava prestes a saltar sobre o filhote, um rugido profundo ecoa pela savana, interrompendo o silêncio. De repente, mais de uma dúzia de leões adultos emergiram da vegetação, avançando em sua direção, com expressões furiosas. Eles cercaram o invasor com uma rapidez aterrorizante. O leopardo, percebendo que havia feito uma escolha desastrosa, tentou recuar, mas já era tarde demais. Em um instante, os leões atacaram com toda a sua força. O primeiro golpe veio de um enorme macho, que o derrubou no chão com uma patada brutal. Antes que ele pudesse se levantar, mais leões o cercaram, golpeando-o de todos os lados. O leopardo se debatia tentando escapar, mas os leões eram implacáveis. Eles o repreendiam com força, não apenas defendendo seu território, mas aplicando uma verdadeira lição no invasor. Era uma demonstração de poder e autoridade que o leopardo jamais poderia ter previsto. Por fim, o leopardo foi finalizado pelos leões. Já que você chegou até aqui, queremos te recomendar esses 2 vídeos incríveis que estão aparecendo aí na sua tela, hein? Temos certeza de que você irá gostar bastante. Basta clicar e assistir. Eu estou te esperando lá. Forte abraço!